Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero convidar vocês a participarem de mais uma conversa comigo a respeito das lutas. Olha só, as lutas e as suas relações é o que nós vamos tratar nesse vídeo. E aí, você conhece o conceito de lutas? Sabe explicar o que é luta? Conhece as relações que as lutas estabelecem, da onde que elas surgiram? Sabe a diferença entre luta e briga? Será que é a mesma coisa ou será que são ações diferentes? Você sabia que ainda existe uma forma de nós classificarmos as lutas? Vamos aprender um pouquinho sobre isso então? Então vamos lá. O que são lutas? Você conhece algum tipo de luta? Já praticou ou pratica alguma modalidade de luta? Talvez vários de vocês já pratiquem aí, tenham uma prática esportiva dentro das lutas, né? Existem várias modalidades, karatê, jiu-jitsu, capoeira, boxe, várias opções de lutas, judô, algumas escolas até têm aulas de judô ali, né? Num horário alternativo, você encontra essa opção de atividade física. E acredito que muitos de vocês até pratiquem algum tipo de luta. Então hoje a gente vai não falar de um tipo específico de luta, mas vamos entender um pouquinho esse fenômeno das lutas e as relações com a nossa sociedade, ok? Então olha só, a palavra luta vem do latim lucta e pode ser definida como combate entre duas ou mais pessoas com ou sem o uso de armas. As lutas estão presentes há séculos na cultura de muitas civilizações, seja como rito, prática religiosa, preparação para a guerra, jogo ou exercício físico. Atualmente, as lutas ocupam o espaço de uma atividade esportiva, são esportes, tá? Muitas delas, inclusive, presentes nos Jogos Olímpicos, tá? Mas anterior a esse fenômeno de esportivização das lutas, elas tiveram outras funções. Muitas delas foram utilizadas como forma de... nas guerras, né? Como forma, a utilização delas era em combate visando a guerra, tá? Ou a própria autoproteção, né? Então, muitas lutas têm essa origem. Outras já têm uma origem mais religiosa. Eram atividades utilizadas, né, para homenagear os deuses, né? Algumas lutas elas vão ter origem lá na Grécia e elas terão inicialmente essa característica de ser uma homenagem aos deuses, tá? Atualmente a gente conhece a luta principalmente como esporte. E aí, você sabe a diferença de luta e de briga? O que será que determina o que vai ser luta e o que vai ser briga? Você já se envolveu em uma briga? Quais foram as características desse envolvimento numa briga? O que acontece numa briga de diferente que não vai acontecer na luta? O que acontece na luta e também é diferente e não acontece na briga? Será que você consegue separar as duas coisas? Vamos tentar fazer esse exercício? Olha só, primeira atividade. Eu quero que vocês pensem um pouquinho e estabeleçam algumas características do que você entende que é luta, o que eu vou encontrar numa luta, né, o que vai acontecer numa luta, e o que eu vou encontrar, o que vai acontecer numa briga, tá bom? Vamos tentar fazer esse exercício? Um tempinho então para vocês fazerem as suas anotações e depois a gente volta para explicar um pouquinho mais isso aí, ok? Tempo para vocês.
Conseguiu aí, pessoal, separar o que você entende por luta e o que você entende por briga? Então eu vou tentar explicar um pouquinho mais e você vai acompanhando aí na sua lista se o que você colocou realmente está correto, né? Se nós estamos falando a mesma linguagem, estamos na mesma sintonia, tá bom? Então vamos começar falando das lutas. Então olha só, luta não significa violência, olha que interessante, hein? E sim um jogo ou esporte que envolve a disputa por espaços, habilidades de equilíbrio e desequilíbrio, imobilizações e esquiva. Contém regras, disputas e campeonatos. Então, olha só. Primeira característica, então. A luta é um esporte. Sendo um esporte, ela vai ter um objetivo que os atletas vão tentar alcançar, mas para alcançar esse objetivo, eles terão que seguir um código de regras. E daí cada luta, cada modalidade de luta vai ter o seu código de regras. Numa determinada luta, eu vou poder, por exemplo, utilizar um golpe com os pés, um chute. Em outra modalidade de luta, eu não poderei utilizar esse golpe de pés. Eu só vou poder agarrar o meu adversário, tá? Então é esse código de regras que vai determinar na luta o que eu posso e o que eu não posso fazer. A partir, como esse código de regras ele é mundial, ou seja, vale no mundo todo para aquela modalidade de luta, então eu posso começar a ter torneios, disputas, campeonatos até mundiais naquela modalidade de lutas, tá? Então o que me possibilita nós termos, por exemplo, um torneio de judô ou de taekwondo numa Olimpíada com lutadores de diversos países é o código de regras único. Então, uma coisa muito importante na luta é o código de regra. Todos os lutadores devem acompanhar, seguir, respeitar esse código de regra, tá? E ela vai sempre ser uma disputa, um jogo entre 2 ou 3 pessoas, de acordo com o que determina esse código de regras, e cada um deles vai tentar alcançar objetivo determinado no código de regras. Então, na luta, o meu objetivo não é machucar o meu adversário, mas é eu superar o meu adversário dentro do código de regras, certo? Para alcançar o objetivo estabelecido. Então, olha só, as lutas, independente da origem, não é sinônimo de injustiça, de violência, de delinquência e de covardia. Outra característica muito interessante nas lutas é que os atletas eles são divididos conforme a sua habilidade. Então, um lutador que está começando no esporte, ele não vai lutar contra alguém que já é mestre no esporte, dentro de um torneio, por exemplo, tá? Porque a diferença entre a habilidade dos dois é muito grande. Então, esse que está começando, ele vai acabar sendo humilhado pelo mestre, tá? Então, a luta ainda prevê esse cuidado para que você sempre enfrente pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível de habilidade seu, tá? As lutas ainda são vivências limpas, com regras estabelecidas, como a gente já falou, realizadas em locais apropriados, onde a disputa baseia-se no respeito entre as pessoas. E outra coisa que as lutas não esquecem é a segurança. Segurança tanto de quem está participando, de quem está lutando, como de quem vai até aquele local para assistir. Por isso, cada luta tem o seu espaço apropriado para acontecer. E esse espaço prevê também a segurança de todos os que estão envolvidos. Os lutadores, o árbitro e a pessoal que vai para assistir, tá bom? Então essas são as características da luta. Então na luta o meu objetivo não é machucar o adversário, não é humilhar o adversário. O meu objetivo na luta é eu superar o meu adversário dentro do que a regra me permite, tá certo? E isso é feito de forma responsável, levando em conta o respeito e a segurança. Muitas lutas, né? Acredito até que em todas as lutas,
antes de se iniciar o combate, há um cumprimento entre os lutadores, tá? Às vezes um baixar a cabeça, às vezes um toque de luvas ou de mãos. O que esse cumprimento representa? O respeito que há entre os dois lutadores. São dois lutadores, são adversários, vão entrar numa disputa corporal de luta, vão trocar golpes um com o outro, tá? Mas há um respeito e um cuidado de um com o outro, tá? Ali não há, a luta não é feita a partir de sentimentos, por exemplo, de raiva e de destruição, tá? Mas ele é um esporte técnico, treinado, então os lutadores sabem o que vai acontecer, sabem até onde eles podem ir e conhecem as regras do esporte, ok? E a briga? Vamos ver qual é a característica da briga? Olha só, brigas são combates corpo a corpo, realizadas ilegalmente, podem envolver armas, vários adversários e não tem regras. A violência está sempre presente e muitas vezes resultam em ferimentos graves ou mesmo em morte. Então olha só, a briga é o que a gente tem que evitar, porque na briga não há regra. Na briga, nem sempre é 1 contra 1. Às vezes pode ser 1 contra 2, 1 contra 10, 1 contra 20. Não há respeito, não há cuidado, né? Há muita raiva, há muito sentimento de destruição. Normalmente, o resultado da briga não é a vitória. O resultado da briga é só mais violência, é frustração, é vergonha, tá? Então, a briga é o que a gente evita. E quem pratica luta, quem conhece luta, não pode se envolver em briga, tá? Sabe disso, todo praticante de luta sabe que ele não pode se envolver em briga. Ele sabe que aqueles conhecimentos que ele tem de luta serão utilizados dentro das regras do esporte e não numa briga de rua, por exemplo. Tá bom? Então, fique esperto. Evite a briga e conheça, aprenda sobre a luta. Seja um lutador, pratique as lutas. Isso vai ajudar aí até no seu autodesenvolvimento, no seu conhecimento, tá? Mas evite e fuja das brigas. Beleza? Vamos em frente, então? Vamos falar agora um pouquinho de como que a gente pode classificar as lutas, agora que vocês já entenderam a diferença entre luta e briga, vamos pensar um pouquinho como que as lutas podem ser classificadas, né? Normalmente a gente tem essa mania de classificar as coisas, né? Ah, é desse jeito, daquele jeito. Então as lutas também elas têm algumas classificações. Então a gente pode classificar as lutas de várias formas. Vamos ver algumas aqui. Primeiro, quanto à ação motora, aquilo que o lutador tem que fazer. Então nós temos as lutas de domínio. O objetivo desse tipo de luta é agarrar, dominar o adversário para vencer a luta. Os movimentos utilizados são as chaves, os estrangulamentos e imobilizações e seus principais representantes. A gente pode pôr aqui o judô, o sumô e a luta olímpica ou wrestling, tá? Essas são lutas que o principal objetivo é você dominar o seu adversário, tá bom? Além da luta de domínio, nós temos a luta de percussão. É um tipo de luta que tem por objetivo tocar o adversário para somar pontos e vencer. Os principais representantes são o boxe, o taekwondo, o karatê, a esgrima e o muay thai. Então, nas lutas de percussão, a ideia é que eu acerte um golpe no meu adversário. E em cada golpe que eu vou acertando no meu adversário, eu vou somando pontos, por exemplo, tá? A pontuação vem a partir dos golpes que eu acerto no meu adversário. Em algumas lutas, esse golpe pode ser só com as mãos, outras vai envolver as mãos, os pés, joelho, outras partes do corpo, tá? Nós temos ainda as lutas mistas. A luta mista é a junção dos dois estilos descritos acima, principal representante, com certeza, o MMA, né? O próprio nome já diz que é uma associação de múltiplas técnicas de luta. Bom,
Outra classificação que nós podemos ter é quanto à distância. Aqui nós vamos ter as lutas de curta distância, possuem um espaço praticamente nulo entre os oponentes, é uma luta de contato direto, onde utiliza-se a ação motora de segurar. Por exemplo, o jiu-jitsu, o judô e o sumô. Aqui, nessas lutas de curta distância, né, a ideia é que haja realmente o agarramento do adversário, né? Normalmente, as lutas de curta distância serão lutas lá de domínio, onde eu vou tentar imobilizar o meu adversário, tá bom? Daí nós temos as lutas de média distância. Há um espaço moderado entre os oponentes, o que permite a aproximação em situações de ataque e também a esquiva é se afastar do adversário, né? Então a ideia é eu me aproximo, acerto um golpe e me afasto para não levar um contragolpe. Então a intenção e o propósito ofensivo vão determinar a distância entre os lutadores. A ação motora que caracteriza é o toque com membros do corpo. Exemplo, o karatê, o taekwondo, o muay thai e o nosso boxe, né? Então eu encurto a distância na hora que eu vou aplicar o meu golpe, acertei o golpe, eu me afasto para tentar evitar o contragolpe do adversário, tá? Então essas são as características das lutas de média distância. Nas lutas de média distância, nós teremos mais aquelas lutas de golpes de percussão, que eu tenho que acertar o adversário. E daí nós temos as lutas de longa distância. Definida pela presença de um implemento, a distância entre os oponentes é maior para que os mesmos possam manipulá-los de forma adequada. O contato entre eles é através do implemento. Exemplo, a esgrima e o kendo. Então aqui nós temos os dois exemplos de lutas que utilizam uma arma, né? Então a esgrima, você tem a espada. Então, exatamente por conta desse implemento, por conta dessa arma, a distância entre os adversários é maior. Novamente eu vou encurtar um pouco essa distância para tentar tocar com a arma no adversário, é isso que vai me dar pontos, tá? Conseguir isso, eu me afasto, aumento a distância também para não levar um contragolpe, ok? Outra classificação das lutas é quanto ao seu surgimento histórico. Então aqui nós podemos dividir as lutas, né, de duas formas. Aquelas que têm um surgimento no Ocidente, as chamadas lutas ocidentais, todas elas vão ter a sua origem no pancrácio e no pugilato, que eram duas lutas lá da Grécia e da Roma antiga, tá? Então as lutas ocidentais, elas terão normalmente a origem no pancrácio e no pugilato. Por exemplo, o boxe e a luta olímpica, o wrestling, né? Dois exemplos de lutas atuais ocidentais que têm a origem no pancrácio e no pugilato grego e romano, tá? E daí nós temos também as lutas orientais, né? Então, quando a gente fala em oriental, muitos vão pensar assim, são aquelas do Japão. Na verdade, os primeiros registros de lutas orientais surgem na Índia e começam a desenvolver técnicas de respiração e combate. Suas lutas tinham formas bem organizadas, mas daí também nós podemos colocar aqui as lutas de origem japonesa, chinesa, coreana, certo? São essas as lutas orientais. E depois a gente percebe que todas elas têm algumas coisas em comum aí, ok? Então essa é uma forma de nós tentarmos aí classificar essas inúmeras atividades, esses inúmeros esportes de lutas, tá bom? Segunda atividade nossa agora. Então a gente vai tentar usar uma dessas classificações e vocês vão tentar classificar as lutas que você já conhece. Então, quais semelhanças e diferenças podemos relacionar nas lutas de domínio e percussão? Então você vai primeiro colocar a característica da luta de domínio, a característica da luta de percussão e depois você vai tentar classificar as lutas que você conhece, se elas são de domínio ou de percussão, ok? Faz uma listinha aí, tempo para vocês trabalharem agora, a gente volta logo.
Muito bem, pessoal. Não esqueça aí de comparar a sua lista, né, a sua classificação de lutas aí com os seus colegas, né? Assim você vai poder trocar ideias aí e talvez até completar, enriquecer essa sua lista aí, ok? Então, olha só, o que nós aprendemos hoje sobre as lutas? Elas valorizam o respeito entre os adversários. Há regras que precisam ser seguidas, isso é muito importante, né? Todo mundo segue a mesma regra e todo mundo se preocupa com o seu adversário. E aprendemos também que brigas são combates ilegais, geralmente carregados de violência, e que a partir de hoje eu tenho certeza que todos vocês vão evitar na vida de vocês. Ok? Muito bem, pessoal. Nós ficamos por aqui. Um abraço para vocês e até mais.